Boa noite. Vamos então começar mais um estudo minucioso do Evangelho, de volta à casa de Eurípides, casa abençoada, né? Estudo que a gente já realiza, vamos completar agora em janeiro 14 anos de estudo. O canal começou em 2016, né? Estamos lá no episódio, não sei qual que vai estar sendo publicado, mas estamos próximos de completarmos 500 episódios, né? É muita coisa. Em média de 1 hora e 15 de episódios. São horas e horas e horas de estudo, né? Tem gente que descobre o canal agora e eles fazem o seguinte, pessoal. Outro dia um rapaz lá de Berlim falou para mim assim, eu descobri o canal, eu assisto o primeiro e o último, para não ficar muito distante, né? Outros me contam assim, se eu estou vendo você envelhecer, porque o cabelo vai ficando branco, né? Outros viajam quilômetros para vir aqui visitar e chega aqui, cadê a avó? Quer abraçar a avó? Fala, a avó já desencarnou, tem 5 anos, né? Então, a minha vida foi acontecendo aí desde 2012, né? Com o canal desde 2016, nós já estamos indo para 2026. Então, realmente, o canal registrou a minha vida nos últimos anos. O canal viu a Juliana grávida, o canal viu o Francisco nascer, o Francisco já vai completar os 3.000 dias de encarnação, consolidando a reencarnação agora, 7 anos, né? E o canal está vingando. Né? Então, se está vingando é porque Deus está vendo alguma importância nisso. Senão não vingava. Não é assim? E nós estamos atualmente ainda no capítulo 19, capítulo longo, que a gente está estudando sem pressa nenhuma. Quer dizer, a gente nunca estuda com pressa, mas esse capítulo 19, a gente está detalhando ele. Começou lá com o perdão, depois veio o divórcio, depois veio o deixar e vir as minhas criancinhas, e começamos desde a semana passada o estudo sobre o jovem rico, a passagem do jovem rico, né? Que vai do versículo 16 até o versículo 22. Essa é uma passagem emblemática, icônica. Algumas passagens do Evangelho são pouco conhecidas, pouco exploradas, outras são exploradas, assim, em demasia. Algumas são muito exploradas, porém superficialmente, e aqui a gente não quer nada superficial. Claro, nas mãos de um Honório Abreu, de um Sobral, Zé Damasceno Sobral, Leão Zalho, Seu Manuel, os mestres do Mildinho lá em Belo Horizonte, a coisa iria muito mais fundo, né? Mas a gente faz o que pode. Uma coisa é certa, a gente não se contenta com a superficialidade. Nunca. A gente vai sempre muito fundo. E por isso que é natural, e eu entendo que às vezes o estudo causa desconforto. Mas é daquele desconforto positivo, aquele desconforto que faz a gente avançar, né? Aquele desconforto, por exemplo, o mesmo desconforto que a prática de exercício físico aparentemente causa na hora do exercício físico. Né? A cãibra, dói aqui, dói ali, mas os benefícios são inegáveis, né? Um estudo aprofundado como esse que a gente realiza, ele causa mal-estar às vezes. Em mim, para preparar, eu sinto um desconforto danado, porque mexe com as estruturas, né? Mas traz saúde espiritual, traz benefícios inegáveis. E esse estudo do jovem rico, sobretudo, porque é um estudo muito contemporâneo. Jesus antecipa, e os evangelistas, né? Sobretudo aqui Mateus, anteciparam um drama que é muito contemporâneo. Que drama é esse? Aquele dilema que o Cristo sintetizou, resumiu com a máxima: não podereis adorar a 2 senhores. Ou se ama a Deus, né, Yahvé da Torá, ou se ama Mamon. Mamon era um deus fenício, deus da prosperidade financeira. E depois, mais tarde, no livro Renúncia, o Antênio, ele fala para Alcione uma coisa que, se a gente deslocar aqui para o entendimento desse versículo, faz todo sentido. Quando ele avisa Alcione,
Você vai reencarnar, mas não se esqueça, não poderá haver acordo entre o vício e a virtude. Ele fala com ela com relação à questão da sexualidade, porque ela ia ter o anseio, o impulso de se consorciar com um homem que tinha um compromisso com o sacerdócio católico, que era o Carlos. Eu falei do deslocamento porque a temática aqui é outra, mas o peso moral é o mesmo. Se para alguns corações a sexualidade é o calcanhar de Aquiles, para outros, o apego aos bens materiais é o calcanhar de Aquiles. E para outros tantos, as duas coisas são. Né? Então, uma vez eu vi a Isabel Gervásio, lá de Uberlândia, querida Isabelinha. Abraço para ela. A Isabel falou numa palestra, inclusive lá no Legionários do Bem. Eu me lembro bem disso, da Isabelinha falar assim: o tripé da queda espiritual no nosso tempo tem sido três fatores: sexo, dinheiro e poder. Tem gente que não tem problema com sexualidade, não tem problema com dinheiro, mas quer o poder. É o tirano doméstico, em casa, é o presidente de casa espírita autoritário, é o político, né, que se excede no poder, é o policial que abusa do poder, o diretor de escola, sei lá, é o poder. É ter poder, autoridade sobre os outros. Tem outros que têm problema com a sexualidade, mas não liga para o dinheiro e não tem problema com o poder. E tem outros que não quer poder. Não tem problema com sexualidade, mas o dinheiro derruba. E outros tantos que têm problema nas três áreas. Enfim, são três chagas, três feridas, que nós não podemos ter medo de tocar nessas feridas nos nossos estudos, nas nossas reflexões em ambiente espírita. É desconfortável? É. Mas tem que fazer. Já pensou se a enfermeira lá no pronto atendimento fosse falar: eu não vou mexer na ferida do senhor não, porque vai doer. O senhor vai gritar. Não pode. Ela tem que fazer o curativo, ela tem que limpar a ferida e vai doer. O sujeito, né? Quem já viu o médico colocar ombro no lugar? Não é? O sujeito dá um grito, depois que ele grita, e fala: obrigado, doutor. É assim? É aqui, ó. Milton é isso. Para colocar o ombro no lugar, Jadel, o sujeito dá um berro. E depois fala: obrigado. Valeu. É o que a gente faz. Tá bom? O que acontece com o jovem rico? Resumo da ópera, porque na semana passada a gente leu a passagem toda, né? A gente leu toda a passagem, hoje tem companheiros que estão vindo primeira vez, seguindo a primeira vez ao vivo, né? Então, às vezes, está no descompasso aí, perdeu a semana passada. A gente viu a passagem em que um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para ganhar a vida eterna? E aí, ele vai se decepcionar, porque Jesus vai colocar ele numa situação, para ele, constrangedora. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala, tem uma frase muito impactante. Eu li ela, eu tinha uns 17 anos, isso mexeu comigo tanto, porque ela é dúbia, ela é ambígua. O Emmanuel diz assim: o amor de Jesus nos constrange. E tem um sentido, sabe, em alto relevo, assim. Primeiro nos constrange porque a menor queda, o menor deslize, a gente se sente envergonhado, constranger no sentido de constrangimento, de vergonha. A gente cora. E constrangimento no sentido de que é irresistível. Irresistível. Você não consegue resistir. Você não consegue recalcitrar ante o aguilhão por muito tempo. Você faz isso por um tempo, mas acaba cedendo ao amor de Jesus. Ele acaba triunfando. Por que nós estamos dizendo isso? Porque as coisas que Jesus vai, as reflexões que Jesus vai propondo para esse menino, para esse rapaz,
cria um ambiente de constrangimento. Eu tenho a impressão de que se os dois não estavam sozinhos, a passagem não deixa isso muito claro, mas se tinha jeito ao redor, o pessoal foi saindo de fininho para deixar só os dois. Tamanho, sabe a vergonha alheia? Eles foram saindo, deixa eu licença, deixa eu sair daqui, deixar só os dois. Porque foi um momento de constrangimento. Entendeu? Foi um momento de constrangimento. Bom, aí o que a gente estudou a semana passada? Senhor, o que deve fazer para herdar a vida eterna? E aí nós discutimos o conceito de vida eterna. Porque o constrangimento que esse rapaz vai viver nesse diálogo com Jesus advém de um equívoco de entendimento sobre o que é viver. Sabe o que rola? O que acontece com a gente? Sabe por que a gente dá a bola fora, pisa na bola, sabe? Porque a gente vive um equívoco. A gente ainda não entendeu o que é viver. Alguns acham que viver é respirar. Outros acham que viver é gozar. Sabe? Usufruir prazer na vida. Outros acham que viver é sofrer. Também é um equívoco. E viver é tudo isso. E mais uma coisa. E, sobretudo, uma outra coisa. Viver é gozar, viver é respirar, é existir. Viver é sofrer. Mas, sobretudo, viver é aprender. Viver é aprender. A vida é uma experiência curta. A vida, quando eu digo a experiência reencarnatória, tá? A vida é uma experiência curta, se a gente considerar a eternidade, 80, 90, 110 anos, é muito pouco, entre o berço e o túmulo, que consiste fundamentalmente em aprender valores cognitivos, intelectuais e valores morais e espirituais. Acontece que a gente andou a passos largos, sabe? Em ritmo de lebre, céleres, no campo das conquistas intelectuais, no campo dos avanços tecnológicos, técnicos, científicos, artísticos. Mas em passo de tartaruga, como diria Lulu Santos, com passo de formiga e sem vontade, né? Lentamente, nas conquistas e nos valores do espírito. Então, o século XXI, a entrada do terceiro milênio, vai ser marcada por uma diretriz: acertar o passo, superar o déficit, a defasagem no campo emocional, psíquico, espiritual. Tá claro? Até aí, gente? Certo? A gente discutiu isso semana passada. O que as pessoas pensam que é viver, não é viver. E por que acontece esse equívoco no entendimento do que é a vida, é que elas acabam metendo os pés pelas mãos. Viver não é conquistar bens materiais. Viver não é ascender na carreira profissional. Viver não é gozar, usufruir de todas as benesses do mundo contemporâneo. Não é nada disso. O que é viver, então, Aloysio? Aí é o que a gente vai ver do versículo 17 até o 22. Porque aí a discussão de Jesus com o jovem rico gira em torno desse ajuste. Ó, você está equivocado, meu filho. Deixa eu te explicar o que é viver. Só que Jesus faz isso dando uma ordem para ele que ele não dá conta. Sabe? E era pesado demais para ele, Luiz, a ordem que Jesus dá para ele, porque no imperativo que Jesus fala, vá.
e faz, é no imperativo, é pesado demais para ele, Luiz? É. Mas Jesus sabia? Sabia. Mas Jesus propôs uma coisa que era mais pesada do que ele dava conta? Sim. Não era para ele carregar aquele fardo que Jesus fala, pega esse fardo, pega esse peso. Não era para carregar. Era para ele constatar, tomar consciência do quanto ele era espiritualmente raquítico, franzino, esquálido. Entendeu? Outro dia no Pilates, minha instrutora me deu um peso, eu quase fui lá embaixo. Você está doida? Ela falou assim, não, isso era só para você ver o tanto que você está fraco. Eu falei, por quê? Ela falou assim, são 2 quilos, Aloysio. Eu, eita, tô ruim. 2 quilos. Aí ela foi e me entregou de 1 quilo. Vamos lá? Vamos batalhar para dar conta dos 2? É o que acontece aqui nessa passagem. Jesus pega um negócio simples para ele. Simples. Não é simples, não, isso. Vocês acham que não é? Nós achamos que não é? Eu acho que não é, porque a gente está fraco. Ele só fala para ele assim: vai, vende tudo que tem, distribui com os pobres, depois me segue. Só isso. Só isso. Vocês viram tanto que nós estamos fracos? Nós não damos conta de fazer isso. Um negócio óbvio. Um negócio muito óbvio. Vai, vende tudo que tem e distribui depois aos pobres. E depois ele me segue. É o básico. Aí ele, mas... E nas entrelinhas, Jesus fala assim, você não dá conta do básico, meu filho, então vai para sua casa. Faz o que você estava dando conta de fazer lá. Honra teu pai, tua mãe, patati, patatá. O dia que você der conta daquilo lá, de 1 quilo, se tiver bom no 1 quilo, a gente vê se muda o nível. Mas aqui, ó, esses 12 aqui fizeram isso. Sabe como é que nós sabemos que os 12 fizeram? Pedro, quereis ser pescador de homens? Aí o evangelho diz assim, e Pedro, deixando as coisas no chão, deixando a rede no chão, o que a rede era para Pedro? O ganha-pão. Ele era pescador. Fala para um homem de negócio, deixa aí o seu notebook e vem me segue. Deixa aí o seu celular, vem e me segue. Fecha o seu escritório, vem e me segue. Não segue. Larga aí seu estetoscópio, vem e me segue. Pedro largou tudo, largou a rede e seguiu. Então Jesus fez, esses homens que estão aqui, esses caras não são fracos, não, bicho. Esses caras não são fracos, não. Não é assim? Vamos lá. Prosseguindo então, seguimos com o versículo de hoje, que é o versículo 17. E ele disse-lhe, Jesus falou, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aqui, antes da gente ir na palavra que eu separei para ser o nosso miudinho, eu quero desfazer um equívoco de entendimento. O pessoal interpreta normalmente esse versículo, quando vai comentar na casa espírita, está dizendo assim, Jesus está dizendo que ele não é bom, que bom é Deus. Não, Jesus era bom. Fica parecendo que Jesus diz, não, eu não sou bom. Por que me chama de bom? Quem sou eu? Bom é Deus. Jesus era bom. O que ele está querendo é que o jovem rico comece por aí. Ele está dizendo para o mancebo assim, por que você acha que eu sou bom? Que motivos eu te dei para você achar que eu sou bom? Aí ele vai elencar, vai listar na cabeça dele. Ah, porque eu te vi abraçar o leproso, curar o leproso, abraçar a mulher adúltera e salvar ela do apedrejamento, né?
ser carinhoso com a sua mãe, leal com seus amigos, e vai listando as qualidades do Jesus. Sim, Jesus era bom. Eu sou bom. Eu sei que eu sou, mas eu quero que você me diga por que você acha que eu sou. Se você tem consciência do motivo de eu ser bom. Aí em seguida Jesus fala assim, não há bom senão um só, que é Deus. Só que em outra passagem Jesus pega e fala assim, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Bom é Deus. Luz vem do sol. Mas a lua reflete. A luz que a gente vê sair da lua é a luz do sol? É a luz do sol. Mas a lua está refletindo. A bondade é de Deus. Mas você está vendo ela em mim. Entendeu? Por que você acha que eu sou bom? Por causa dessa qualidade. Falou certo. Sabe essas qualidades todas? Não são minhas. São de Deus. Eu reflito. Estou refletindo. Aí, aqui ele poderia ter dito para o jovem rico, sabe o quê? Então, sede perfeito como o Pai que está no céu. Seja bom como eu sou, porque ao ser bom como eu sou, ou seja, toma a tua cruz e me segue, você estará sendo bom à maneira de Deus. Ou seja, é o Adão que volta a ser imagem e semelhança de Deus. Mas ele diz isso de outra maneira. Ele diz assim, se queres, porém, entrar na vida, ou seja, se você quer viver essa bondade, ser bom dessa maneira, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Vive os mandamentos. E aí nós vamos discutir hoje, estudar a questão dos mandamentos. Certo? Então, primeiro a gente vai ver esse conceito de mandamentos, mas dentro da perspectiva do judaísmo. Por que da perspectiva do judaísmo, Luiz? Porque é uma expressão que Jesus diz, fazendo referência ao judaísmo, à teologia judaica. Ele está falando com um judeu. Esse jovem mancebo, né, que depois a gente até sabe o nome dele, porque tem uma passagem do Humberto Campos, que nós vamos estudar nas próximas semanas, que é sobre esse jovem rico. E o Humberto Campos fala o nome dele, era Efraim. É o Efraim. Então, esse moço é um jovem judeu. Então, Jesus vai recorrer à teologia que esse jovem conhece. Mandamentos, né, em hebraico, mitzvah. Mitzvah, mandamentos. Tem gente que traduz como preceitos, né? Pode ser. Eu gosto de mandamentos. Então, os mandamentos, as mitzvah, né, o plural é mitzvot, né, é a essência do judaísmo. A essência. Ser judeu é cumprir todas as mitzvot. Mitzvot é o plural de mitzvah. Todas as mitzvot. Que são 613, viu? 613 mitzvot. O judeu cita uma por uma. Se ele não souber cada uma das 613, ele não faz o bar mitzvah dele, se for um rapazinho, né? E a bat mitzvah, se for uma menina. Rapaz com 14 anos, a menina com 12 anos. Jesus, quando ele vai no templo, lembra Jesus respondendo e fazendo perguntas para os doutores da lei? Era o bar mitzvah dele, só que ele foi sozinho. A mãe não levou ele foi sozinho. E chegou lá, o bar mitzvah, ele funciona assim. O rabino, o mestre, faz 10 perguntas muito difíceis para o rapazinho de 14 anos sobre essas 613 mitzvah. E o rapazinho tem que responder sem gaguejar. Aí, em seguida, o rapazinho tem que fazer 10 perguntas para os rabinos. E as perguntas têm que ser inteligentes sobre as 613 mitzvot. E os rabinos respondem ele. Pronto, aí tem uma festa, tem uma celebração. Ele agora é um judeu completo. Porque ele fez o seu bar mitzvah. Respondeu perguntas do rabino e fez perguntas para o rabino. O negócio é que no bar mitzvah de Jesus,
Os rabinos fizeram perguntas para ele respondeu todas. Em seguida, ele fez perguntas para os rabinos não sabiam responder. Aí, quando Maria chegou para buscar ele, mas o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer seu bar mitzvah sozinho? E aí, os rabinos chamaram ela de canto e falaram assim: esse menino tem que vir estudar aqui em Jerusalém. Um prodígio. Aí, Maria já riu até aqui, né? Nossa, meu filho, um filho de carpinteiro, vai ser um rabino em Jerusalém. Filho de pobre, vai estudar na maior universidade do judaísmo, né? Aí, quando chegou em Nazaré, Maria, né? A mãe foi lá, meu filho, nós recebemos um convite para você estudar, bolsa de estudo em Jerusalém. E aí Jesus falou assim: estou começando amanhã na oficina do meu pai, eu quero ser carpinteiro. Sabe o que Jesus estava fazendo? Cumprindo duas que são as duas principais mitzvot. Porque é o que nós vamos discutir aqui. Primeiro, mitzvah, né? Esse radical, ele, que é o tzer, que é uma letra, né? Essa raiz, ela dá origem a outras palavras. Por exemplo, satav. Satar é aproximar. E o tsavar. Primeiro, aproximar. Então, a mitzvah me aproxima de quem? De Deus. Quando eu não cumpro as mitzvah, os mandamentos, eu me distancio. Não é assim com Adão? Adão, depois que ele e a Eva pronta, o que eles fazem? Eles se afastam, se retiram do Éden. Não é assim? São expulsos do Éden. É o distanciamento de Deus. Então, satar, aproximar. E zavar, que é, se você traduzir, é a força que protege. Mas aí tem uma palavra que resume isso, que se utiliza até hoje, que é exército. Né? Por isso se fala o Senhor dos exércitos, né? O exército, a força que te protege. Então, quando você está cumprindo as mitzvahs, as mitzvot, né, os mandamentos, você está sob a proteção de Deus. Quando você distancia dele, deixa de estar próximo, você sai da proteção de Deus. Aí você está por sua conta e risco. Entenderam isso, gente? Bom, vocês devem ter conhecido. Curioso. Quais são as 613 mitzvot? Ai, gente, é tanta coisinha, tipo, não pode comer camarão. É muita coisa. São muitos detalhes. Por quê? Dessas 613, algumas desses mandamentos são culturais. Só serviam para aquele povo naquela época. Outros são religiosos, são próprios, são preceitos que serviam para o culto no templo, que inclusive não existe mais. Certo? São, de certa forma, vivenciados nas famílias, nas casas dos judeus. Mas talvez nem isso, muitos deles nem isso. Por exemplo, ir até Jerusalém, no templo, pelo menos 3 vezes no ano. Né? Na festa da Páscoa, a Pêssar, depois o Shavuot, depois o Sukkot, né? Depois o tempo Pentecostes e a festa das tendas. Não dá mais para você cumprir isso, certo? Não tem mais o tempo. Não dá mais para cumprir esse preceito, esse mandamento. Então, o que nós fazemos de cara é reduzir essas 613 para 10. Para 10. Entendeu? Que são 10 de essência moral. São 10 de essência moral. Aí, os judeus pegam essas de essência moral, ou seja, que vale para qualquer tempo, para qualquer lugar, e para judeu e não judeu, para judeus e goim, né? O goi, né? O goim, no caso, plural de gentil, né? O goi é o gentil, é o não judeu. Em qualquer um desses casos, você vai ter 2 tipos de mitzvot morais. Primeiro, a mitzvot aser.
que são os mandamentos positivos. Faça isso. Está afirmando. Faça isso. Por exemplo, né? Aí eu anotei aqui, o pessoal de casa está acompanhando, vocês não estão podendo acompanhar, infelizmente, né? Por exemplo, cumprir o preceito do Shabat. O sábado é sagrado para o judeu, certo? Você não vai varrer a casa no sábado, tá bom? Mas há uma flexibilidade. Você é médico, tem alguém morrendo na sua frente, aí você pode atender. Mas você não vai abrir o consultório para ganhar dinheiro. Você só não pode fazer nada que seja para ganhar dinheiro. Aquele sábado, é para você ficar à toa. Não. O Shabat, o sábado, é para estudar a Torá. No nosso caso aqui, pelo menos para mim, o meu Shabat é na quarta-feira. Entendeu? A quarta-feira à noite, para mim, é sagrada. Fala com o Fernandão lá. Quarta-feira à noite eu não trabalho. Quarta-feira à noite é o meu sábado. Pertence a Deus. É o dia em que eu entrego a minha mente, não é para ganhar dinheiro. Aqui à noite é para estudar a Torá, a lei. Tá certo? Então, isso é uma mitzvot aser. É uma mitzvot positiva. Você faça isso. Outro caso, por exemplo, a gente pode citar aqui, né? Em caso das festividades judaicas, para os judeus, né? A Páscoa, a Pêssar, tem que cumprir, né? E praticar caridade. O amor ao próximo. Ame o teu próximo. Entendeu? Ame o teu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento positivo. Mas tem os mandamentos negativos, que é a mitzvot lotar aser, que é aquilo que você não deve fazer. Vamos lembrar? Não roubarás, né? Não cobiçarás o asno, né? Os bens do seu irmão. Não matarás, o assassinato, né? Não adorarás outro Deus, a idolatria. É um não faça. São as mitzvot negativas. Tá claro isso aqui? Entenderam o mandamento? Você reduz para os mandamentos de natureza moral, te torna melhor, e vai ter dois tipos. Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, e quando Deus fala para você não fazer alguma coisa. Até aí, tá claro? Pois é. Jesus pegou todos eles e resumiu em dois. Não é assim? Então vamos lembrar quais são? O primeiro, mais importante, é o versículo mais importante da Bíblia, e eu diria, ele é o mais importante das três revelações. O texto mais importante das três revelações não está na obra de Kardec. Quer dizer, está, mas de outra maneira. Não está nos evangelhos, está, mas de outra maneira. Ele aparece de cara no primeiro. No Primeiro Testamento. Né? No Velho Testamento. Eu não gosto de falar Velho Testamento. O Antigo Testamento, a primeira revelação. Que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. E aí, dois versículos, o 4 e o 5. Mas o principal é o 4. É em hebraico, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, é o famoso Shema. Todo judeu vai ter que ter o Shema decorado. E a gente tem que ter também, mas no coração, não na memória. Shema, ouve. Ouve, Israel. O Senhor. Aí vem as traduções. Ouve, o Senhor é o nosso Deus e é único, né? Mas a tradução certa mesmo seria: o Senhor é único e o Senhor é unidade. Eloheinu é o único Deus. É o único Deus. Não adorarás outro Deus. E errado quer dizer unidade. Como assim, Luísa? Presta atenção que vocês vão ver a grandeza disso. Tem algumas expressões, porque os judeus não falam o nome de Deus. É um tetragrama, é quatro consoantes. Eles não pronunciam. Eles usam adjetivos para se referir a Deus. Por exemplo, El Shaddai. Né? Ou então, Adonai. Mas se você pega, por exemplo, El Shaddai ou Elohim, são adjetivos no masculino. Adonai é no feminino.
Aí os sábios, os rabinos explicavam isso errado. Ele é unidade. Deus é homem ou Deus é mulher? Deus é masculino ou ele é feminino? Ele é pai ou ele é mãe? Quando ele provê, quando ele alimenta e quando ele usa de energia, ele é pai. Quando ele dá colo, quando ele conforta, quando ele dá seio, ele é mãe. Então ele é as duas coisas, porque em Deus, o feminino e o masculino não se dissociam, não se apartam, eles se confundem. Deus é energia e ternura ao mesmo tempo. Entenderam a importância do Deus é unidade? Mas também outro sentido. Para Deus, em Deus, fora de Deus, sim, há divisão entre o judeu e os goim, os judeus e os gentios, há divisão entre os homens e as mulheres, há divisão entre os velhos e as crianças, há divisão entre os romanos e os judeus, entre os ricos e os pobres, os espíritas e os católicos, há divisões. Em Deus, quem passa a ser bom como Deus, essa divisão não existe. Essas divisões não existem. Tudo é unidade. Tudo é unidade. Não há divisões. Vocês estão entendendo? Ouve, Israel. Shema, Israel. O Senhor, nosso Deus, é único. Não há outro Deus. E ele é unidade. Nada se aparta. Nada se separa. Tudo está conectado. Todos os corações estão conectados. E todos os corações conectados uns aos outros estão conectados ao coração de Deus. Então tudo é unidade. Certo? Aí vem o versículo 5 do Shema. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. A gente resumiria isso com uma expressão hebraica, com as suas entranhas. Suas entranhas. Os judeus, a gente que faz essa coisa do coração, a sede dos sentimentos, das emoções, para o judeu, na teologia judaica, são as entranhas. Por exemplo, quando você passa o medo, você fala assim, me deu um frio na barriga, não é assim? Ou então, quando você está muito enojado, indignado com alguma coisa, você fala assim, nossa, me deu até um embrulho no estômago. Nessas expressões, porque todo o nosso sistema digestivo, nosso sistema respiratório, nosso sistema cardíaco, tudo aquilo que tem dentro do tórax e do abdômen, tudo isso aqui é sensível às emoções. Então, o amor a Deus é algo que a gente vai viver no limite das emoções. A gente ama a Deus com as emoções, não é com o raciocínio. Não é com o intelecto. A gente ama a Deus com a emoção, com o sentimento. É isso, né? É lindo. Aí, lá em Levítico, que é outro livro do Pentateuco Mosaico, dos 5 livros de Moisés, vai ter um versículo, no capítulo 19, versículo 18, que diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente acha que Jesus que falou isso. Não. Quando Jesus faz essa menção, ele está citando Levítico. Estão vendo? A gente vai estudar o Evangelho sem conhecer o Velho Testamento. Jesus está o tempo inteiro falando com judeus. Então, se ele está o tempo inteiro falando com os judeus, como é que ele fisgava, ele pescava o coração desses judeus? Fazendo referência àquilo que eles sabiam, o Velho Testamento. Entendeu? São os 2 versículos mais importantes. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua emoção, com as suas entranhas, e amará o próximo como a ti mesmo. Só que tem um detalhe. Esse versículo 19 deu um quiprocó, mas uma confusão teológica no seio do judaísmo danada.
que chegou em Jesus, lá na parábola do bom samaritano. Quando aquele doutor das leis chega para Jesus e faz a seguinte pergunta: quem que é meu próximo? Por causa desse começo do versículo. Não te vingarás, nem guardarás ira, tudo bem, contra os filhos do teu povo. Qual que é o entendimento que os judeus passaram a ter? De que eu tenho que amar, não guardar ira e não odiar quem for filho do teu povo. Quem for judeu. O palestino eu posso matar de fome. Não é isso? O palestino eu posso matar de fome em Gaza. Porque Levítico diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem que é meu próximo? Os filhos do teu povo. Os filhos da raça. Ben-Abrão, os filhos de Abraão. Porém, contudo, todavia, esse versículo não pode se dissociar lá do Deuteronômio 6, 4 e 5. Por quê? Porque lá em Deuteronômio não diz que Deus é unidade? Então, quem que é os filhos do seu povo? Todos os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Todo ser humano. Porque Deus é unidade. Não tem separação. Deus, né? Adonai, errado. Unidade. Não tem cisão. Não tem separação. Não tem este povo e aquele povo. Os filhos do teu povo, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A humanidade. Aí Jesus tem que lembrar esse povo disso. Na parábola do quê? Do bom samaritano. Falando com o judeu que ele tinha que amar o samaritano. Que se Deus é unidade, não tem eles e nós. Não tem os espíritas e os não espíritas. Não tem. Não tem o povo do movimento espírita de Uberaba e de fora de Uberaba. Não tem o povo do grupo Eurípides Massanufo. Não tem. Errado. É unidade. Como é que Jesus vai lembrar disso? Nós vamos... É constante. Todos os evangelhos têm essa referência. Aqui, por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós vamos voltar nisso lá no capítulo 22, que é daqui uns 10 anos, mais ou menos. Né? Nós somos no 19. Então, no capítulo 22, versículos 37 a 40, né? Minha mãe já vai estar desencarnada, mãe? Não sei. Talvez eu. Talvez eu. E aí? Ah, eu vou dar imposto em vocês aí. Vocês vêm aqui para ver na tela. O caboclo sussurrando no ouvido de alguém aí. Mas não vamos demorar a chegar lá no capítulo 22. E lá no 22, aparece assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É Deuteronômio. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí já é Jesus falando. Ele está dizendo, sabe o Shema? É o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Semelhante. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você viu que Jesus fugiu da confusão? Ele não citou o versículo todo. Ele só citou o final. Por quê? Porque ele sabe que o início do versículo do capítulo 19, do versículo 18 de Levítico, é controverso. Então ele só fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem, olha o que Jesus vai dizer, toda a lei e os profetas. O que ele falou para o jovem rico? Guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos? Esses dois. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lá, eu até esqueci de colocar aqui, mas vale a gente lembrar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do homem de bem, resume-se o homem de bem dizendo assim: o homem de bem é aquele que ama a Deus sobre todas as... Perdão. O homem de bem é o que ama a Deus mais do que as criaturas
E as criaturas mais do que a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que amar a Deus mais do que as criaturas. Só que pareceria assim, né? Amar a Deus mais que as criaturas. Se eu precisar matar, em nome de Deus eu mato. Só que Jesus completa. E as criaturas mais do que a si mesmo. Aí inverte. Se eu precisar morrer pelas criaturas, eu morro. Pronto, fechou. Não deixou ponta solta. Ele fechou. Não tem saída. Faz isso. Tá, é meu seguidor, tá me seguindo. Não faz isso. Você pode ser meu admirador. Pode, sabe? Pode me achar bacana, gostar das coisas que eu falo, mas para me seguir, tem que estar no esforço para viver essas duas mitzvahs. No plural, mitzvah. Certo? Nossa, quando Jesus falou isso aqui, João, as estruturas do judaísmo trepidaram, tremeram. Isso aqui, gente, no seio do judaísmo, foi abalucismo. Sabe como é que eu sei que foi? Porque se você chegar em Jerusalém, achar um sionista e falar isso aqui, ele vai espumar a boca de ódio. Vai. Notem bem. E isso aqui é importante dizer. Não sei, ninguém gosta de tocar nesse assunto, movimento espírita, mas eu já levei a fama de mal mesmo, então eu tô nos haters, já me... É simples. Judaísmo não é sionismo. Sionismo, aliás, o sionismo é o contrário do judaísmo. O sionismo vai na contramão do judaísmo. Para quem não sabe, o sionismo é a ideia de que aquela terra, aquele lugar é de apenas uma comunidade e Deus deu aval, deu carta branca para essa comunidade fazer o que precisar fazer para ter a posse daquela terra. Isso é sionismo. O que é judaísmo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, inclusive as terras, e ao teu próximo como a ti mesmo. Inclusive o palestino. Pronto. Então, o sionismo é o contrário, é o avesso do judaísmo. Qualquer bom judeu no mundo não concorda com o sionismo. Por que nós estamos tocando essa ferida? Porque isso é uma das coisas que vai mexer com o jovem rico. Quando Jesus fala para ele, vai, vende tudo que tem e distribui aos pobres, Jesus está especificando qual tipo de pobre? O pobre pode ser o palestino passando fome em Gaza. Eita! Entendeu? Como João, um discípulo teólogo, né? João era um discípulo teólogo. Ele consegue captar essa essência, ele fica ao longo dos textos que ele produz, o evangelho dele, as cartas que ele escreve, e até mesmo em Apocalipse, ele fica batendo nessa tecla. Isso fica voltando nos textos de João. Então, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, o 7 e 8, ele volta nisso. De outra maneira, com outras palavras, olha o que João vai dizer. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Lindo esse versículo, né? Parece um versículo inocente, bobo, lugar comum. Lugar comum? Olha o que o João está falando para os sionistas. E já existiam sionistas no tempo de Jesus. Quem que são os zelotes? É os caras que falam assim, não vamos deixar, essa terra é nossa e nós vamos sangrar, cortar pescoço de romano se precisar. Quem assistiu o The Chosen, lembra dos zelotes? Os zelotes eram isso. Se precisar matar romano, nós vamos matar.
Olha o que o João está dizendo para eles. Se não amar, não conhece Deus. Você está dizendo para um judeu que se ufana de ser o povo de Deus, que porque ele não ama, que porque ele odeia o estrangeiro, ele não conhece Deus. Se odeia o romano, então você não conhece Deus. Mas eu fiz meu bar mitzvah. Você pode ter recitado coisas que você decorou, mas você não conhece Deus. Odeia o palestino? Não conhece Deus. Não conhece a Deus. Porque o maior mandamento é amar a Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que assim. Quando a gente fala o bom judeu, nós estamos falando do bom espírita, não é? Bom católico. Conhece os bons espíritas como? Pelos esforços que fazem para corrigir suas más tendências. Qual que é a nossa grande tendência? A de odiar. E uma das faces mais terríveis do ódio é a da indiferença, que a gente pode resumir numa palavra: egoísmo. É nessa ferida que Jesus vai tocar quando fala para o jovem rico: vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, há duas maneiras de odiar um próximo: quando eu tiro o pão da mão dele e quando eu não divido o meu pão com ele. Ah, não pode ser. No dia que a humanidade, a modernidade, entender isso, a terra começará a entrar na regeneração. Por enquanto, qual que é o negócio? Não, odiar o próximo é tomar o pão da mão dele. Eu não tomei, eu trabalhei pelo meu pão, agora dividir com ele, não, isso eu não preciso fazer. Se eu trabalhei e ganhei meu pão honestamente, eu sou homem de bem. Eu não preciso dividir meu pão para ser homem de bem. Se não dividir o pão com o próximo, não é homem de bem. Mas tudo que eu tenho foi ganhado honestamente. Se não divide com o próximo, não é homem de bem. E eu estou falando dividir, não é dar o que sobra. Dar o que sobra não é dividir. Concorda? Ou na Santa Ceia, Jesus pegou o pão dele e falou assim: gente, o resto é de vocês. Foi isso que ele fez? Ele garantiu dele, falou: a sobra é de vocês. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele pegou o pão, o que ele pegou para ele, o pão dele, e fez o que com o pão dele? Dividiu. Se você entrega para os pobres o que te sobra, isso não é amor. Não é amor. Amor com A maiúsculo não é amor. Você está caminhando para o amor. O amor é quando você partilha com o outro o que te é essencial. Aí é amor. Quando você deixa de ter ou tem menos para que o outro tenha também. Estão entendendo qual foi a ferida que Jesus esbarrou quando falou com o jovem rico? Porque Jesus podia falar para ele assim: você quer me seguir? Vai lá, pega o seu excedente, divide com os pobres e depois me segue. Não é isso que Jesus fala. Aliás, Jesus nem fala para ele: vai, divide tudo que você tem, fica com uma metade e dá metade para os pobres. Também não é isso, Raquel. Olha a dureza, no bom sentido, a dureza do que Jesus diz para ele, a pedreira, a pedreira que Jesus entrega para esse homem gritar. Jesus fala assim: vai e vende tudo que tem. E aí pega tudo que tem e dá para os pobres. Quem que fica com ele? Vocês estão achando que cristianismo é brincadeira, gente? Não é entretenimento, não. Isso aqui não é hobby. Isso aqui não é passatempo às quartas à noite. Sabe? Ah, não tem. Vou lá ouvir umas palavras bonitinhas. Não! Isso aqui é duro. É uma proposta muito exigente. Muito exigente. Aí voltamos lá no início. Ah, mas isso ele não ia dar conta. Você
Jesus entregou os 2 quilos para falar, olha o tanto que você é fraco. O que eu quero de verdade de você não consegue dar, então você está querendo me seguir por quê? Você não está dando conta de carregar 2 quilos. Entendeu? Bom, gente, nós vamos avançar mais um pouquinho, mas eu vou continuar semana que vem esse versículo. E esse versículo. Por que nós vamos continuar semana que vem? Porque nós estamos falando dos 2 maiores mandamentos da lei. Não é isso que o menino queria? Seguir Jesus? Jesus falou assim, então tá, vamos começar com o beabá. 2 mandamentos só. 2 mitzvot. 2. Vamos lá. Né? Ó. E vamos parar no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, o que eu separei do Emmanuel, a gente deixa para semana que vem. Capítulo 11. Qual que é o capítulo 11? Amar o próximo como a si mesmo. Item 4. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. O tópico, a essência, o tema que atravessa esses versículos todos, nós vamos estudar do 16 ao 22. Qual é o tema que atravessa todos os versículos? A destruição do egoísmo. Não é isso, Joana? O que rola com esse cara que faz ele, né? Lembra do Chaves, o cão arrependido? Volta o cão arrependido, com suas orelhas fartas, o osso ruído e com o rabo entre as patas. O que faz eles, né? Botar o rabinho entre as patas e voltar para a casa dele, arrependido de ter feito essa pergunta. Para que eu fui mexer nesse vespeiro? Porque Jesus, né, lembrando um verso do Gladson lá no Mundo Escola, né? A mão divina vem quebrar e cegar. Cegar é o verbo partir. Bezerros de ouro. Sabe, o raio, o relâmpago de Deus, cerrando ao meio o bezerro de ouro. Jesus partiu no meio o bezerro de ouro desse moço. Destruiu o egoísmo. Quando os homens as adotarem, as 2 máximas, os 2 versículos, como regra de conduta e como base de suas instituições. Olha o Evangelho segundo o Espiritismo, base de suas instituições. O Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo de um dia, um mundo onde o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo, vai ser o fundamento do Estado, da economia, da educação, da medicina, das religiões e da família. Das instituições todas. Vocês imaginam uma polícia sendo regida por esses 2 mandamentos? Amar a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. As instituições do mundo. Um dia a Bolsa de Valores vai ser regida por isso aqui? Vai. Aí o que vai acontecer com a Bolsa de Valores no dia que ela for regida por esses 2 mandamentos? Vai quebrar. Por quê? Qual o fundamento da Bolsa de Valores? O acúmulo de capital. Se a ordem de Jesus para o homem rico é vai, vende tudo que tem e distribui com os pobres, o que o Bill Gates vai fazer? Ah, mas o Bill Gates fez a instituição Gates com o que lhe sobrava. Enquanto ele não construiu o patrimônio, ele não dividiu nada com ninguém. E olha que ele, para mim, é o mais evoluído da turma. Eu acho. Tem caboclo mais egoísta. Não se constrói um patrimônio desse, gente. Estudando Mateus 19, de 16 a 22. Não.
E encerra o Evangelho com o Espiritismo. Não mais haverá ódios nem dissensões. Deus, Adonai, errado. Dissensão. Tudo vai ser, se não vai ter mais ódio e dissensão, tudo vai ser unidade. Não vai ter mais divisão de países, não vai ter mais divisão de classes. Vai ter divisão de riquezas, mas não de classes. Qual a diferença, Luiz? Olha, nós estamos falando de um mundo em que algumas pessoas até poderão ter uma casa maior que outras. Eu acho muito natural. Se você tem 5 filhos, a sua casa tem que ser maior do que quem mora sozinho, concorda? Agora, o que não vai ter mais é o sentimento de superioridade. E a exploração do que tem menos para que você tenha mais. Isso não vai ter. Tudo vai ser harmonia. Ah, Luiz, isso é muito utópico. Isso é evangelho. Se você acha que isso que eu acabei de falar é sonho e utopia, então você está no lugar errado. Você não entendeu o evangelho. O evangelho é essa utopia realizável e incontornável. Vou repetir. O evangelho é essa utopia realizável e incontornável. Você não escapa disso. A humanidade não vai escapar disso. É o destino fatal de toda a sociedade humana. É quando as instituições, todas elas, tiverem como alicerce os 2 mandamentos da lei. As 2 mitzvot. Por isso que Jesus fala para o jovem rico. Guarda os mandamentos. Vive os mandamentos. Quais? Esses 2. Tá bom?